Nesse anime nós vamos conhecer o protagonista chamado Ike, que serve como comandante dentro do exército do Lorde Demônio. Com a sua habilidade e com seu poder ele se tornou uma peça inestimável dentro do exército demoníaco. Estaria tudo bem se não fosse por um pequeno problema, pois o Ike secretamente é um humano entre os demônios. E no começo do anime vemos que uma guerra está acontecendo, onde as tropas orcs conseguem então atravessar as paredes de um castelo graças a algumas explosões, que foram estrategicamente fornecidas por Ike bem perto da base da parede. E enquanto tudo isso está acontecendo, o Ike está observando de cima junto com o líder orc. E ele parece muito satisfeito com os resultados da invasão de suas tropas. Ele teve sucesso em sua invasão por ter seguido o conselho de Ike, que diferente do orc não parece nada surpreso com aquele resultado. O protagonista conseguia ver que a vitória estava praticamente garantida quando ele foi designado para supervisionar aquela operação. E enquanto isso, dentro do terreno do castelo, humanos e demônios estão travando um combate mortal. Só que os demônios estão muito mais bem preparados para essa batalha e com sua força incrível eles estão conseguindo massacrar os humanos. E enquanto tudo isso está acontecendo, nós vemos dentro do castelo o Capitão da Noite. E enquanto tudo isso está acontecendo, nós vemos do outro lado um capitão que está seguro dentro de seu castelo observando seus homens morrerem um por um. Ele achava que estava ali sozinho até que ele percebeu que Ike tinha dado um jeito de invadir a sala. Logo o Capitão da Noite percebeu que estava em apuros, então ele se virou para Ike perguntando quem ele era. O Ike responde a pergunta e se apresenta como comandante da 7ª Brigada dos Mortos-Vivos do Exército Demoníaco. E na sequência ele informa o Capitão da Noite que naquela batalha já não restavam muitas opções para ele. Afinal de contas, naquele momento, os soldados do exército humano já estavam quase todos mortos. Depois o Ike diz ao capitão que ele deseja tomar aquele território para o exército demoníaco. E aí ele pergunta ao capitão como ele vai querer resolver aquela situação, se vai ser do jeito fácil ou do jeito difícil. Só que o capitão não quer sair dali como um covarde, então ele parte para um ataque desesperado contra Ike. Porém, o Ike não ficou surpreso com isso, pois ele já esperava que teria que resolver aquela situação da maneira mais difícil. Sendo assim, o protagonista logo lança um feitiço a queima-roupa que atinge o Capitão Noturno em cheio. E dessa forma, oficialmente, o Ike venceu aquela guerra. Pouco depois, o líder orc entra na sala para parabenizar o protagonista pela sua vitória. E normalmente, numa situação de vitória como aquela, o mais comum a se fazer seria eliminar todos os membros sobreviventes do exército inimigo. Porém, nesse caso, o Ike tinha outros planos para eles. E surpreendentemente, ele pede para o líder dos orcs fornecer primeiros socorros para o comandante da noite. E ele pede que o mesmo seja feito para todos os humanos que tenham se rendido. Nesse momento, vemos que Ike está sendo observado por uma bruxa através de uma bola de cristal. E ela parece bem impressionada com o fato de que o protagonista conseguiu derrubar o castelo Arsenaut com um ataque tão organizado. Claramente, a bruxa está interessada no potencial que Ike tem para combate. Em seguida, a cena volta para o castelo, onde Ike está se envolvendo em uma barreira para tentar ter um pouco de privacidade. Ele se sente culpado por machucar tantas pessoas, mesmo sabendo que isso é necessário para vencer a batalha. Mas a verdade é que por mais que ele seja muito bom em combate, ele sabe que nunca vai se acostumar de verdade com todo o derramamento de sangue que acontece na guerra. Não é comum para um demônio demonstrar tanta empatia como Ike demonstra, mas a verdade é que Ike só pensa dessa forma porque ele esconde um segredo. Ele é um humano que está disfarçado entre os demônios. A verdade é que Ike foi encontrado pelo seu antigo mestre quando ele ainda era um bebê. O seu mestre era um velho mago extremamente poderoso de cabelos brancos chamado Romberg. E Romberg sabia muito sobre o mundo e também sabia sobre a civilização avançada que uma vez viveu nele. Ao longo dos anos que ele conviveu com Ike, ele ensinou toda a magia que podia ao seu discípulo. Mas infelizmente Romberg já tinha morrido há algum tempo. E antes de morrer ele disse ao Ike que ele nunca deveria contar a ninguém sobre a civilização antiga, pois a ganância das pessoas traria desastres caso elas descobrissem sobre isso. E além disso, também havia uma outra coisa que Romberg tinha pedido ao seu aprendiz. E o que ele pediu foi para que Ike nunca se deixasse ser visto sem seu manto ou sua máscara, pois ele sabia que o Lorde Demônio não pouparia a vida de Ike se descobrisse que ele era um humano. Sendo assim, daquele dia em diante, Ike nunca mais tirou a sua máscara.
E mesmo agora, depois de tanto tempo, ele ainda só consegue remover a sua máscara por conta da barreira poderosa que ele ergueu ao seu redor. Com aquela barreira ativada, ninguém consegue entrar na sala sem ter a permissão de Ike. Só que infelizmente isso não se aplicava a pessoas que já estavam dentro da sala quando a barreira foi erguida. Sendo assim, de repente, Ike olha para baixo e vê que a empregada estava escondida debaixo da mesa. Ela logo começa a implorar para que ele não mate ela. Ela diz que não vai falar uma palavra com ninguém sobre o segredo dele. E na sequência ela então acidentalmente bate a cabeça na mesa e cai. Ike vai até a empregada para verificar e descobre que ela ainda está viva mesmo após a pancada. Mas a verdade é que ele não gostaria que ela estivesse, pois ele conseguiu manter a sua identidade em segredo por mais de 20 anos. E agora, depois de tanto tempo, seu segredo estava em risco. Ike não sabia o que faria em relação àquilo, mas ele nem teve muito tempo para pensar, pois segundos depois o líder orc bateu na sua porta querendo falar com ele. O líder orc então informa a Ike que eles conseguiram tomar o castelo com sucesso. Só que ele está achando estranho que Ike esteja deixando tantos humanos ficarem vivos. O Ike responde aquilo dizendo que isso não era um problema, já que o novo Lorde Demônio não se importava com a contagem de mortes. Ele só queria que o trabalho fosse feito e o território conquistado. O orc aceita aquela justificativa, porém ele diz que ele esperava massacrar todos os humanos. Afinal de contas, é isso que os orcs fazem. Só que mais uma vez o Ike pensou rápido e então perguntou ao orc qual seria o propósito de fazer aquilo. Porque se eles deixassem os humanos sobreviverem, os humanos então poderiam pagar impostos para eles. Além do mais, Ike diz que aquela cidade é uma cidade comercial e que eles precisavam dos humanos para seguir com os comércios ali. Logo em seguida, Ike e o orc encontram com alguns humanos que desejam falar com Ike. O orc não gosta daquilo e tenta amedrontar os humanos por tentarem falar direto com o grande Ike. Porém, o protagonista diz ao orc que está tudo bem e ele então permite que o chefe da vila fale com ele. Na conversa, o chefe diz que aceitou que a cidade agora estava sob o controle do exército demoníaco. E ele então questiona Ike sobre o quanto que eles vão ter que pagar de impostos para o Lorde Demônio a partir daquele momento. E para a surpresa do chefe, o Ike diz que eles podem continuar pagando o valor normal que eles já pagavam antes. Só que ele deixa claro que se algum deles tentar resistir ao Lorde Demônio ou se rebelar por qualquer motivo, nesse caso não vai haver misericórdia para eles. Depois disso, Ike percebe que algo de estranho está acontecendo. E instantes depois ele percebe que foi teletransportado para uma sala escura onde um monstro gigante está parado bem atrás dele. Ike é quase acertado nas costas, mas ele consegue saltar para fora do caminho antes que isso acontecesse. A situação era bizarra, mas aparentemente não era a primeira vez que aquilo estava acontecendo. E logo entendemos que o Ike estava sendo convocado ali pela bruxa. E mesmo depois de reclamar com a bruxa por estar ali contra sua vontade, o Ike decide derrotar o monstro usando seu cajado para lançar um feitiço poderoso contra ele, derrotando a criatura com um único golpe. A bruxa assiste aquela cena impressionada com as habilidades do protagonista. Nesse momento, finalmente descobrimos que o nome da bruxa é Sephiroth, e ela é a superior direta de Ike dentro do exército demoníaco. Além disso, ela também é o único demônio que sabe que ele na verdade é um humano. Os dois conversam um pouco ali e Ike então pede para que ela faça um favor para ele na próxima vez. Ele pede que ela envie um mensageiro comum para falar com ele ao invés de teletransportá-lo do nada. Só que a verdade é que a Sephiroth gosta de pegar o Ike desprevenido com seu teletransporte. Ele sabe que não tem o que fazer quanto a isso, então ele pergunta a ela se ela o convocou ali por conta da batalha no castelo. Mas ela responde dizendo que não chamou ele ali por isso. E ela então revela que só o convocou ali porque o Lorde Demônio gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Ike fica chocado ao ouvir aquilo, pois ele sabia que Dairaokuten, o grande Lorde Demônio, era uma lenda viva. E com aquele chamado, Ike seria o primeiro comandante de brigada que teria a honra de conhecê-lo. Mesmo estando empolgado com a possibilidade daquele encontro, Ike se pergunta por que o Lorde Demônio gostaria de vê-lo. Sephiroth responde a Ike que provavelmente o Lorde Demônio gostaria de vê-lo por conta do seu desempenho na última batalha. Afinal de contas, Ike tinha conseguido dominar um importante castelo inimigo em apenas uma semana. Em seguida, os dois começam a ir juntos para o castelo do Lorde Demônio. Ike também não esperava que o encontro seria tão imediato. Só que ele coloca a mão no ombro de Sephiroth e ela então teletransporta os dois para longe. Mas enquanto isso, a cena volta para o castelo, onde vemos que a empregada que bateu com a cabeça finalmente recuperou a consciência.
Ela se levanta para tentar ir embora dali, porém ela percebe que ainda está presa na barreira de Ike. Logo ela descobre que não tem como passar por uma barreira daquela. Ela então olha ao redor da sala e, para sua surpresa, encontra um prato de comida junto com um bilhete que tinha sido deixado por Ike. No bilhete ele informou que tinha deixado aquela comida para ela e pediu para que ela esperasse por ele até que ele voltasse. E é exatamente isso que a empregada faz, e ela ainda se surpreende ao ver o quão gostoso estava aquela comida. Depois disso, a cena volta para Ike e Sephiroth, que acabaram de chegar no castelo do Lorde Demônio. E aparentemente o forte miasma que está cercando o castelo está afetando Ike de alguma forma. Ele sabe que isso está acontecendo porque ele é humano, mas ele supera isso e continua caminhando em direção ao castelo. Conforme eles se aproximam, Ike percebe que existem alguns guardas que estão guardando o castelo. Ike fica preocupado de ter que revelar o seu segredo ali. Ele então pergunta a Sephiroth se os guardas verificam todos que vão até o castelo. E para a infelicidade de Ike, ela informa que sim, os guardas inspecionam todos que se aproximam do castelo. No entanto, Sephiroth percebe a preocupação do protagonista e diz para ele ficar tranquilo porque ela vai cuidar para que tudo dê certo. Dessa forma, ela usa sua magia para cercar Ike com uma aura aterrorizante. E assim, quando ele chega até os guardas, eles não têm nada além de respeito por seu poder. Todos sabem que Ike é neto de Homberg, o mago lendário. Admirados com todo aquele poder, eles então permitem que Ike e Sephiroth entrem no castelo sem mais perguntas. Os dois caminham por um tempo até que eles finalmente chegam à sala de audiências. Então Sephiroth pede para que Ike espere um pouco por ela do lado de fora enquanto ela vai falar com o Lorde Demônio. Enquanto espera, Ike pensa em como o atual Lorde Demônio, Dairokuten, conseguiu virar o jogo e deu a vantagem aos demônios simplesmente participando de uma única batalha. Ele sabia que o Lorde Demônio era o demônio mais forte de todos. E pelo que os rumores diziam, o Lorde era um demônio cruel e implacável. Ike acreditava que o Lorde seria capaz de exterminar qualquer um que ele não gostasse. Só que por outro lado, ele também era conhecido por ser alguém que reconhecia os talentos dentro de seu exército. E foi por conta da forma de administrar do Lorde Demônio que o exército demoníaco estava prosperando tanto. Dairokuten era realmente um Lorde Demônio que Ike admirava e respeitava muito, mesmo sem nunca ter conhecido. Por conta de todos esses feitos, Ike estava realmente empolgado para conhecê-lo. E logo Sephiroth chamou Ike para que ele entrasse na sala. Ele então entra na sala do trono e vai se preparando para prestar reverência ao Lorde Demônio. Mas logo Ike se surpreende ao descobrir que o Lorde Demônio na verdade é uma garota fofa de cabelos roxos. Dairokuten então começa a falar com Ike e elogia ele por sua habilidade de capturar o castelo em apenas uma semana. Ele prontamente agradece Dairokuten por suas palavras gentis e diz que não merece tanto crédito assim. Só que a Rainha Demônio estranha esse gesto porque ela acha que aquela humildade de Ike é bem estranha. Aquele gesto de humildade parecia o gesto que viria de um humano e não de um demônio. Ike então começa a ficar sem jeito, com medo de revelar o seu disfarce. Porém, para ajudar Ike, Sephiroth rapidamente toma a frente na conversa e explica que ele foi criado pelo grande mago Homberg. E ela diz que Homberg era conhecido por ser bastante humilde. E isso explicava como Ike tinha aprendido a ser tão humilde. Só que a rainha segue implacável e ela diz que não entendia o motivo de Ike ter deixado os humanos sobreviverem depois da batalha. Nessa hora, Ike se arrependeu de não ter acabado com todos os humanos como um demônio qualquer faria. Foi por conta de sua piedade aos humanos que agora ele estava sendo interrogado pela rainha. Ike sabia que precisava dar uma boa explicação para a rainha, então ele pediu permissão para falar. E assim ele explicou que poupou aqueles humanos porque ele sabia que se ele os matasse, logo outros humanos surgiriam para se rebelar contra o Lorde Demônio. E ele então explicou que decidiu poupar os humanos para que assim eles pudessem manter a sua produtividade e também manter o seu senso de normalidade. E de certa forma, se os humanos fossem poupados, eles poderiam até demonstrar alguma gratidão pelo Lorde Demônio pela sua piedade. Após ouvir Ike se explicar, a Rainha Demônio então perguntou a ele se aquela metodologia vinha do seu antigo mestre Homberg. E Ike então respondeu que sim, ele tinha aprendido aquilo com seu mestre. E apesar de eles estarem conversando há poucos minutos, Ike percebe pelo tom da conversa que Dairokuten tinha com certeza conhecimento sobre as civilizações antigas. As mesmas civilizações que Homberg tinha contado para ele sobre. E logo Ike entendeu que a Rainha Demônio tinha deixado seu exército tão poderoso através do conhecimento do passado que ela possuía. Dairokuten logo se teletransporta de seu trono e reaparece bem na frente de Ike. E ela então diz que ele definitivamente é diferente da maioria dos demônios que ela conhece.
E ela então finaliza dizendo que da próxima vez em que eles se encontrarem, ela quer ver como é o rosto dele sem máscara. Após isso, a rainha vai embora e então vemos que o Ike estava tão nervoso com aquela situação que ele quase desmaiou. Sephiroth, por outro lado, começa a fazer piada de Ike por ele estar tão nervoso na frente da rainha. Ela diz que por mais forte que ele seja, ele ainda é um grande covarde. Só que Ike explica que tinha ficado tão nervoso com aquela situação pelo fato de Dairokuten ter descoberto que a máscara não era o seu rosto real. Ninguém nunca tinha conseguido perceber isso antes, então ele estava realmente admirado. Porém, infelizmente, a rainha ainda não tinha descoberto que ele era um humano. Em seguida, Sephiroth diz que acredita que em breve Ike será recompensado por suas colaborações com o exército demoníaco. Passado algum tempo, Ike está de volta no castelo e então ele vai verificar como está a empregada. Ele percebe que ela comeu a comida que ele havia deixado e ele então encontra a empregada deitada atrás da mesa. Ele acorda ela e assim que ela percebe que ele está de volta, ela começa logo a implorar por sua vida. Ike então pede para que ela se acalme e diz que não planeja matá-la. Ele pergunta como ela se chama e ela responde para ele que ela é conhecida como Serva número 13. Porém, antigamente, antes de se tornar uma serva, a mãe dela costumava chamá-la de Satie. Ike escuta aquilo com atenção e então diz para Satie que ele não pode simplesmente deixá-la ir agora que ela sabe que ele é um humano. Porém, ela reage prometendo a ele que nunca vai contar a verdade sobre ele para ninguém. No fim de tudo, Ike acredita na garota, mas ele acha que o melhor que ele pode fazer é mantê-la por perto dele. Sendo assim, ele diz para ela que agora ela vai se tornar a sua empregada pessoal. Os dois então fecham o acordo e no dia seguinte vemos que Ike é coroado como governante de um lugar chamado Avalon. Portanto, descobrimos que era essa a recompensa que Sephiroth disse que Dairokuten estava pretendendo dar a Ike por suas colaborações. Agora ele tinha um status ainda maior e era governante do seu próprio território. A cidade que Ike recebeu está localizada na linha de frente do território de Dairokuten, e o trabalho de Ike ali será reconstruir a cidade e trazer a ela o dobro de receita tributária que ela rendia anteriormente. Ike inicialmente não gostou muito daquela recompensa, principalmente pelo fato de que Sephiroth foi quem tinha conquistado aquele território, e ela dizimou todos os muros da cidade, deixando ela sem nenhuma proteção. Isso faz Ike perceber que ele vai ter muito trabalho pela frente, já que eles estão na linha de frente, então eles precisam ter os muros da cidade prontos para caso o exército humano ataque. Mas quando Ike pergunta a Giron quanto tempo ele vai levar para reconstruir os muros, o demônio responde que ele levará 6 meses no máximo para reconstruir aquilo. Ike não fica satisfeito ao ouvir aquilo, pois ele pensa que 6 meses é muito tempo para uma cidade de linha de frente ficar sem muro. Porém, ele sabe que com apenas trabalhadores humanos não vai ter como eles conseguirem fazer isso muito mais rápido do que esse prazo. Porém, Ike logo tem uma ideia para reduzir aquele prazo de 6 meses para um único mês. Ele diz que para isso eles devem utilizar tanto trabalhadores demônios quanto trabalhadores humanos. Giron responde que nunca viu humanos e demônios trabalhando juntos assim antes, mas Ike acredita que essa é a melhor maneira para se trabalhar. E ele ainda teve a ideia de ter turnos de 8 horas no trabalho, pois assim os reparos nas paredes da cidade poderiam continuar por 24 horas por dia. E além disso, para manter a sua moral em alta com a população da cidade, ele paga aos trabalhadores um salário decente pelo seu trabalho. Após ouvir os planos de Ike, Giron percebe que com certeza ele é o maior trunfo do exército dos demônios. Ele acredita que o protagonista está fadado a ser o próximo Lorde Demônio. Em outro lugar, vemos que Dairokuten está bastante satisfeita com o desempenho do exército demoníaco contra o exército dos humanos. No entanto, seus relatórios apontam que os humanos estão no meio de uma aliança com um reino vizinho. E se os humanos seguirem com essa aliança, isso então pode mudar o rumo da guerra. Então Dairokuten decide confiar o sucesso do seu ataque a Ike. E enquanto isso, vemos que no reino dos humanos, uma cavaleira loira conhecida como Alistair está sendo convocada para ajudar o reino a retomar o território de Avalon. E esse território era justamente o território que estava sendo comandado por Ike. E o reino humano precisava recuperar aquele território, pois eles não podiam se dar ao luxo de perder uma outra fortaleza. E assim que recebe a sua tarefa, Alistair então parte para tentar cumpri-la. Enquanto isso, ao mesmo tempo, vemos que Ike e Satie estão ambos no reino também em uma missão, onde Satie acabou ficando distraída com um jogo que parecia mais com um golpe, onde um homem dizia que tudo o que ela precisava fazer era adivinhar aonde a bolinha estava localizada.
E se ela conseguisse fazer isso, ele então dobraria qualquer quantia de dinheiro que ela apostasse. Claramente isso era um truque para enganar trouxas, mas como Satie era uma pessoa bem ingênua, ela decidiu participar do jogo. Ela então faz a sua escolha e o homem pede para que ela faça a sua aposta. Porém, a verdade é que Satie não tinha nenhum dinheiro para apostar, já que ela era uma serva. E ao perceber isso, o vigarista ficou furioso por ter perdido seu tempo com ela. Mas depois de dar uma boa olhada maldosa em Satie, o vigarista diz que ela pode pagar para ele de outra forma se ela quiser. E logo depois que o vigarista disse isso, todos os copos da mesa logo começam a flutuar no ar. E fica claro para todos que a bola nunca esteve ali e que aquela brincadeira na verdade era um golpe. Desse jeito o vigarista acaba sendo desmascarado e então as pessoas que tinham perdido dinheiro na trapaça dele logo se enfurecem e começam a tentar pegar o dinheiro de volta. De repente começa ali uma grande confusão e Ike logo puxa Satie para perto dele e diz que ela não deve se afastar dele já que ela é sua empregada pessoal. Ela se desculpa com ele e diz que aquilo não vai acontecer novamente. Só então ela percebe que Ike agora está com uma roupa nova, e o protagonista explica para ela que eles estão em uma missão para explorar o inimigo. Então não faria sentido se ele chegasse ali vestido como um demônio. Após isso, eles começam a caminhar pela cidade, e enquanto fazem isso, eles avistam um pelotão de soldados andando pela rua. Aquilo era o que Ike precisava ver para confirmar que o reino dos humanos estava de fato formando uma aliança. E logo entendemos que alianças como essas foram formadas apenas 3 vezes no passado, e em todas as vezes o Lorde Demônio acabou sendo derrotado. Ao ouvir aquilo, Satie demonstra estar preocupada com a possibilidade que o exército de demônios seja derrotado novamente. Porém, Ike fica surpreso com aquilo, pois ele esperava que ela estivesse torcendo pela queda dos demônios. Mas Satie explica que como sua mãe era uma escrava na sociedade humana, mesmo se os humanos vencessem, ela nunca seria tratada como outra coisa senão uma escrava. Ike então diz para a garota que ela não precisa se preocupar, pois o atual exército de demônios é o mais forte e mais sábio que já tinha existido. Então ele sabia que eles não iriam perder tão facilmente. Enquanto conversam, os dois seguem andando pela rua, até que de repente eles escutam alguém gritando para que eles parem. Ike então se vira e descobre que quem estava gritando com eles era o vigarista de antes. Ele está enfurecido com Ike por ele ter estragado seu golpe perfeito. Sendo assim, ele trouxe um grandalhão consigo para que ele pudesse roubar Ike como vingança. Ike então olha ao redor para ver se tem alguém que está espionando eles, e depois disso ele decide dar uma lição no vigarista. E logo então Ike lança um feitiço para congelar as pernas do grandalhão no lugar, e em seguida vários pingentes de gelo são apontados para o vigarista. O vigarista, muito corajoso, exige que Ike remova o gelo para que ele possa continuar roubando. Porém, Ike não dá a mínima para isso e então ele acerta o vigarista com um golpe de faca em seu ombro. Somente depois disso o golpista entende a situação em que se encontra e ele então começa a colaborar com Ike. O protagonista então pergunta para ele a respeito de todos aqueles soldados que estavam pela cidade. Inicialmente o golpista fingiu que não sabia de nada. Porém, quando Ike ameaçou acabar com a vida dele, ele então se recordou de algumas informações que ele tinha. E ele então revelou que o exército dos humanos estava prestes a fazer uma aliança com um reino vizinho. Ike então pergunta se ele tem mais alguma informação sobre aquela aliança, e o vigarista responde que tudo que ele sabe é que o ataque deve acontecer em breve na cidade de Avalon. Isso porque, pelo que eles sabiam, naquele momento Avalon tinha um grande buraco em suas paredes que deixava a cidade vulnerável. Depois de ouvir aquilo, a situação se clareou na mente de Ike. Ele agora tinha uma boa noção da situação em questão, e como o vigarista lhe deu algumas informações úteis, ele então decide deixá-lo em paz. Porém, como ele nunca falou nada a respeito de desfazer a sua magia de gelo, ele deixou ela ativa. Depois disso, eles retornam para a cidade e lá vemos que Ike está trabalhando em seu escritório. Ele está mexendo em alguns papéis enquanto Satie lhe prepara um pouco de chá para ajudá-lo a relaxar. Até que de repente uma garota demônio de cabelos rosas chamada Lilith invade a sala. E ela exige saber onde Ike estava nas últimas horas, pois ela estava realmente preocupada com ele. Ike então calmamente explica para ela que ele estava ocupado explorando o reino de Rosária. Porém, mesmo depois de ouvir a resposta do protagonista, Lilith não ficou satisfeita com aquela situação. Ela então começa a ir atrás de Satie e pergunta a Ike por que ele está com uma garota humana perto dele. Satie então se apresenta e diz que ela é a empregada pessoal de Ike.
Porém, Lilith dispensa a apresentação dela e casualmente chama Satie de feia. E ela então começa a se oferecer para se tornar a empregada de Ike no lugar de Satie. Ao ver aquilo, Satie começa a ficar irritada com aquela situação, então ela diz para a garota tirar as mãos de seu mestre, pois de acordo com ela ele estava cansado demais para lidar com garotas feias naquele momento. E eu não sei o que vocês pensam, mas eu na verdade não acho nenhuma dessas duas garotas que estão brigando feia. A única coisa que eu pensava enquanto assistia essa cena era que o Ike era um garoto de muita sorte. E bem, enquanto as garotas ficam ali brigando por ele, naquele momento o Ike decide que o melhor que ele pode fazer é não se envolver. Enquanto isso, vemos que do lado de fora da cidade, o exército de Rosária está se preparando para o ataque. Eles acham muito estranho que não tem quase nenhum guarda perto das muralhas. Mas mesmo depois de terem ficado desconfiados, eles decidem seguir com o ataque. E eles então informam para Alistair que eles estão prontos para atacar assim que ela ordenar. Sendo assim, Alistair logo dá ordem para que o ataque tenha início. Porém, assim que ela faz isso, seu exército é surpreendido por vários soldados esqueletos que começam a emergir do chão. O ataque surpresa dos esqueletos funciona e então eles vão aos poucos cercando o exército de Alistair. Ela até pensou em reagir, mas logo ela percebeu que não teria chance de escapar daquele cerco. Ela logo decide que o melhor a se fazer é mandar os seus soldados recuarem, então ela faz isso. E enquanto os soldados humanos estão batendo em retirada, nós vemos que Ike e Giron estão observando tudo do alto de uma torre. E eles admiram a decisão de Alistair de recuar para não arriscar a vida de todos os seus soldados. Porém, o fato é que o exército demoníaco só teve uma vitória tão fácil nessa batalha por conta da missão de reconhecimento que Ike fez. Como ele já tinha descoberto todos os planos do exército de Rosária, ficou fácil para ele armar um contra-ataque. Porém, enquanto Giron e Ike estavam distraídos, um assassino conseguiu se esgueirar por trás de Ike e ele então disparou uma flecha direto nas costas do protagonista. O ataque acertou em cheio e fez com que Ike caísse no chão desmaiado. Enquanto isso, no lado dos humanos, vemos que o general acabou de ser informado de que Alistair forçou a recuada de sua tropa. Um soldado tenta explicar ao general que o exército demoníaco preparou uma emboscada para eles antes mesmo de eles chegarem para a batalha. Mas o general não aceita aquela justificativa e ele então ordena que Alistair seja presa por ter perdido a batalha. O soldado percebe que isso é uma atitude estúpida. Ele então tenta explicar que Alistair é uma das maiores comandantes do reino. E o general está dizendo que quer jogá-la na prisão por uma única perda. O soldado diz que isso só vai arruinar a moral dos soldados e afetar suas futuras batalhas negativamente, pois eles sofreriam muito em combate sem ter o apoio estratégico de Alistair. Só que nada disso fez o general mudar de ideia, e ele insistiu que Alistair deveria ser presa por ter perdido a batalha. Depois disso, a cena retorna para Avalon, onde vemos Ike acordando em uma cama enquanto se recupera de seu ferimento. Porém, para sua surpresa, quando ele acorda, ele percebe que Sephiroth está dormindo ao seu lado. Ele então pergunta a Sephiroth por que ela estava dormindo ali na cama com ele. Só que ela prefere não responder e diz apenas que foi ela quem salvou a vida dele. Sephiroth então revela que foi ela quem curou o Ike depois que ele foi atingido nas costas por uma flecha. Ela diz que o ferimento do protagonista era grave, mas graças à sua habilidade de cura ela pôde salvá-lo. Ela então começa a dar um relatório completo da batalha para Ike. E ela diz que durante o ataque nenhum humano foi morto porque ela sabe que ele odeia matar pessoas. E mais uma vez ela lembra a ele que essa atitude pode fazer com que a Lorde Demônio comece a desconfiar dele. Ike responde dizendo que ele está pensando em uma maneira de fazer com que os humanos e os demônios possam viver em paz juntos. Sephiroth diz que acha essa atitude muito nobre, mas ela não sabe se Ike vai conseguir fazer isso. Eles conversam um pouco mais e depois disso a garota vai embora. Ike então fica sozinho no quarto por alguns instantes encarando a flecha que tinha acertado ele. Em sua cabeça existem apenas duas hipóteses para aquela flecha ter acertado ele. Aquilo indicava que ou alguém muito habilidoso tinha conseguido se infiltrar na Fortaleza dos Demônios, ou então ele tinha sido atingido por algum aliado que estava traindo o exército dos demônios. Ike fica pensando naquilo por alguns segundos até que ele ouve alguém bater na porta do seu quarto. Ele então veste a sua máscara de demônio e, para sua surpresa, Lilith e Satie entram no quarto para ver como ele está. Logo elas começam a brigar entre si pela atenção do protagonista e Lilith diz a Satie para manter distância de Ike, enquanto ela vai se aconchegando em seu braço. No entanto, Satie também quer se manter próxima de seu mestre. Então logo as duas garotas começam a brigar novamente pela atenção do protagonista. Mas para
sorte de Ike, felizmente Giron vem ao seu resgate, e ele rapidamente agarra Lilith antes de jogá-la para fora do quarto e trancar a porta. Lilith começa a bater na porta várias vezes pedindo para entrar, porém Giron sabe que ela está ali irritando Ike e impedindo ele de se recuperar. Então ele deixa a Lilith trancada para fora enquanto Ike agradece a Giron por sua ajuda. Os dois começam a conversar e Ike pede um favor inusitado para Giron. Ele diz então que quer saber sobre o paradeiro de Alistair. Giron promete ao seu mestre que vai investigar. Então, passado algumas horas de pesquisa, Ike é informado que Alistair foi presa. E ele fica sabendo que isso aconteceu devido ao fracasso dela na batalha para retomar o território de Avalon. Ao saber daquilo, depois de se curar, Ike parte em uma missão secreta para tentar encontrar Alistair. Porém, infelizmente, ele acabou sendo seguido por Lilith, e ela então começou a falar ao protagonista que os humanos poderiam ser muito violentos às vezes. O engraçado é que ela não faz ideia, mas ela está falando isso literalmente sem saber que o Ike é um humano. Ike diz que ficará bem e que tem algo que ele quer perguntar a Alistair pessoalmente. Porém, ele também não se lembra de ter pedido a Lilith para ir com ele. Mas Lilith responde dizendo que vai ser mais legal se os dois forem juntos. E ela também diz que depois que os dois terminarem a missão, eles podem se divertir da maneira que eles quiserem juntos. E além disso, ela também diz que Satie conseguiu ir junto com ele em sua última missão e ela ficou com ciúmes disso. Então agora era justo que ela se juntasse a ele nessa missão. Como Ike não quer perder tempo discutindo, ele então permite que Lilith vá junto dessa vez. Os dois seguem jornada juntos até que eles finalmente chegam ao portão em frente das prisões. E não parece que o lugar é particularmente bem guardado. Depois de olhar o local, Lilith diz acreditar que ela mesma poderia se infiltrar ali dentro sozinha. Só que Ike impede ela de fazer isso e ele diz que não quer causar confusão. O que ele quer é que eles entrem e saiam dali o mais rápido possível sem causar nenhum tumulto. Porém, o plano dele acaba dando errado, porque Lilith logo já começa a nocautear os guardas enquanto ele ainda está falando. Os dois então entram no lugar e percebem que o lugar é muito maior do que o que eles tinham pensado. Então pode demorar um pouco para que eles encontrem a cela onde está Alistair. Quer dizer, isso provavelmente demoraria, só que a Lilith teve uma ideia muito boa e ela simplesmente bateu no diretor das celas e ela então forçou o diretor a dar as chaves e dizer a ela onde estava localizada a cela de Alistair. Graças à brutalidade de Lilith, eles descobrem que a cela de Alistair está localizada no último andar. Porém, quando Ike e Lilith estão prestes a subir, o resto dos guardas aparecem devido a todos os gritos que ouviram do diretor antes. Lilith então diz para Ike ir na frente porque ela vai dar um jeito nos guardas. Ike concorda com o plano dela, porém ele a lembra de que ele não quer derramamento de sangue naquela missão. Lilith concorda e promete não matar ninguém, porém assim que Ike vira as costas, ele começa a ouvir o grito dos guardas. Os gritos eram de dor e eles estavam misturados com o barulho de ossos quebrando. Mas Ike sabia que não podia fazer nada a respeito daquilo. Ele foca em fazer a sua parte e começa a subir as escadas até chegar no último andar. Quando ele encontra a cela onde Alistair deveria estar, ele fica chocado ao perceber que não tinha ninguém dentro da cela. Nesse momento, uma garota se aproxima furtivamente por trás de Ike. Ela tenta golpeá-lo de surpresa pelas costas. Porém, Ike consegue desviar do ataque e ele então revida imobilizando a garota ao chão. Para sua surpresa, ele percebe que a garota em sua frente na verdade é Alistair. Ele então sai de cima dela e diz que está ali para conversar com ela apenas. Ele pergunta a ela se ela enviou algum assassino para o castelo para tentar acabar com ele durante a última batalha, pois se não fosse Alistair que tinha pedido para alguém fazer aquilo, ele sabia que tinha sido um traidor que estava dentro do castelo. Porém, Alistair, ao invés de responder aquilo imediatamente, se aproximou de Ike, e ela então perguntou a ele se ele realmente era um demônio, pois de alguma forma ele não se parecia com um demônio para ela. Ike fica surpreso com aquela pergunta e tenta se fazer de bobo para não responder. Só que a situação piorou de repente, pois os guardas da prisão começaram a subir as escadas para ir atrás dele. Nesse momento, Ike acabou se distraindo, então Alistair se aproveitou disso para apontar uma faca para sua garganta. E mais uma vez ela perguntou a ele se ele era realmente um demônio. Aos poucos, os guardas iam se aproximando dos dois, e mesmo assim Alistair se mantinha implacável sem deixar Ike se mover até que ele respondesse sua pergunta. Ike sabia que seria arriscado se mover na frente de uma guerreira tão experiente,
experiente, então ao invés disso ele decidiu ativar um feitiço. Então, antes que a garota percebesse o que estava acontecendo, Ike faz um feitiço para que todos fiquem congelados na posição exata em que estavam. Em seguida, ele vai até os guardas e os destrói com um feitiço de vento. No entanto, logo em seguida, outro guarda aparece por trás de Ike e tenta derrubá-lo com um ataque surpresa pelas costas. Porém, por ser muito habilidoso em combate, Ike consegue desviar do ataque e ele então utiliza uma magia para derrubar o guarda. Só que como Ike não queria matar ninguém naquela missão, ele então lança outro feitiço para amortecer a queda do guarda. Alistair fica confusa ao ver aquela cena porque ela não entende o motivo de um demônio tentar salvar um humano. Ela tenta se mexer, porém o local onde ela está de repente começa a desmoronar e por conta disso ela acaba caindo. E para a surpresa dela, antes que ela se chocasse contra o chão, Ike a salvou da mesma forma que ele tinha salvado o outro guarda. Isso deixa a cavaleira ainda mais confusa, porém Ike ignora esse fato e se aproxima dela para se apresentar. Ele diz que ele é o comandante do 7º pelotão do exército demoníaco, e ele diz que por conta disso ele não poderia ser um humano como ela estava sugerindo. Logo ela percebe que aquele garoto em sua frente deveria ser o general que defendeu as tropas de Avalon. Depois de tudo isso, Alistair agora se convence de que Ike é realmente um demônio. Então Ike mais uma vez pergunta para ela se foi ela que enviou o assassino para acabar com ele no castelo. Porém, ela se recusa a contar qualquer coisa para ele, dizendo que eles eram inimigos mortais. Ela prefere morrer do que fornecer qualquer informação que possa ser útil ao seu inimigo. Logo, Ike percebe que pela sua honra ela não vai dar a ele nenhuma resposta que ele está procurando. Sendo assim, ele se aproxima de Alistair e começa a usar uma magia de leitura de mente nela. Porém, enquanto ele está fazendo isso, de repente Lilith chega ali e ela fica furiosa por achar que Ike está flertando com outra mulher. Pouco tempo depois, Ike conclui a sua magia e diz que conseguiu olhar na mente de Alistair tudo o que ele desejava. Sendo assim, Ike e Lilith se preparam para ir embora, porém Alistair fica confusa com toda aquela situação. Ela não entende qual o motivo para um membro do exército do Lorde Demônio invadir aquele lugar e ir embora tão pacificamente. E Ike simplesmente responde para ela que ele não tinha mais motivo para ficar ali, pois ele já tinha a informação que ele queria. Com a sua magia, ele já tinha confirmado que Alistair não tinha nenhum envolvimento com a pessoa que tinha tentado matá-lo. E ele também diz que enquanto estava na mente dela, ele conseguiu ver alguns dos pensamentos dela. E ele pede para ela não se sentir tão mal por ter perdido a batalha em Avalon. Afinal de contas, era importante para uma comandante tão boa quanto ela aprender com seus erros e seguir em frente. Depois disso, Ike se vira para Lilith e diz que está na hora de eles partirem. Lilith, como é bem espertinha, pergunta ao Ike se ele não gostaria de ir até um lugar privado para se divertir um pouco com ela. Porém, ele não dá ouvidos a ela e ele apenas abre um portal para que eles possam se teletransportar de volta para casa. E assim eles vão embora, deixando Alistair para trás com muitas dúvidas em sua cabeça. Logo que retorna ao castelo, Ike é recebido por Satie. Ele diz que tem um presente para ela e ela então olha para ele esperançosa até que de repente ele entrega para ela um monte de arroz. Satie nunca viu arroz antes, então ela diz que não tem ideia do que é aquilo. Ike então explica para ela que tinha encontrado aquelas sementes numa capital humana, e ele diz que aquilo irá ajudar a aumentar a produtividade de Avalon. Logo entendemos que Ike está fazendo aquilo porque ele foi ordenado a encontrar uma maneira de dobrar a receita tributária de sua cidade. Então, como Avalon já tinha muita produção de trigo, ele decidiu expandir essa produção para também começar a cultivar arroz. Dessa forma, ele sabia que Avalon começaria a render mais e que ele conseguiria bater a sua meta. Porém, a verdade é que Satie não era tão inteligente, então ela não conseguiu entender nada do que Ike estava falando. Mas Ike então resumiu para ela que com aquelas sementes eles conseguiriam produzir mais comida e também ganhar mais dinheiro. E dessa forma simples, ela conseguiu entender que aquelas sementes eram algo bom. Em seguida, Ike pede para que Satie tente utilizar o arroz para cozinhar alguma coisa. Só que apesar de ser uma humana, Satie nunca tinha visto arroz antes, então ela não sabia o que poderia fazer com aquilo. Ela tenta pedir conselhos para o Ike, porém ele diz que tem coisas mais importantes para resolver e ele deixa ela com essa missão de descobrir o que fazer com o arroz. Alguns segundos depois, Ike pede para que Giron reúna todos os soldados de seu exército no pátio. E quando isso acontece, ele então começa a pensar no que sabia até agora sobre a flecha que foi utilizada para tentar matá-lo. Após ler a mente de Alistair, ele tinha certeza
certeza que ela não tinha nenhum envolvimento com aquilo. Então Ike sabia que infelizmente aquilo significava que havia um traidor entre os seus homens. Para descobrir quem era o traidor, Ike começa a utilizar sua magia de leitura de mente para escanear o cérebro de todos os seus homens. E eventualmente, depois de passar pela mente de todos, ele encontra um Goblin que está em pânico. Ike identifica esse Goblin e ele se chama Jace. Foi ele quem traiu a confiança de Ike. O protagonista acusa Jace de ser um espião e diz que ele vai pagar por isso. Mas como Ike não gosta de derramar sangue em vão, algum tempo depois ele vai até o castelo de Sephiroth para pedir alguns conselhos para ela. No entanto, ele acaba chegando no castelo bem no momento em que a bruxa está tomando banho. Com poucos minutos de conversa, Sephiroth então pergunta a Ike se ele tinha um espião em seu bando. Isso deixa Ike surpreso porque ele ainda não tinha falado sobre Jace para ninguém. Sendo assim, Ike decide contar toda a verdade para Sephiroth e ela responde dizendo que ela nunca tinha confiado em Jace. Ike então pergunta para ela o que ele deve fazer em relação à traição de Jace. E ela responde para ele dizendo que Jace tem que pagar o preço por ser um traidor seguindo as normas do exército demoníaco. Depois disso, a cena volta para Avalon, onde vemos que Jace está sendo informado por seus subordinados que Ike foi visitar Sephiroth. Jace está assustado e diz não entender como Ike pode ter se recuperado tão rápido de um ataque a queima-roupa como aquele. E para piorar a situação dele, mais más notícias chegaram para o Goblin, pois um dos subordinados de Jace diz a ele que eles perderam o contato com o espião que tinha feito o ataque. Jace sabe que isso não poderia significar uma coisa boa para ele. Ele sabe que é questão de tempo até que Ike descubra tudo o que ele tramou. Sendo assim, ele decide que o melhor a se fazer é reunir as suas forças para tentar atacar Ike mais uma vez. No entanto, para o seu pavor, ele logo é informado de que Ike está na rua e está procurando por ele. Sem ter escolha, Jace então sai para se encontrar com Ike. Para tentar enganar Ike, ele finge que está surpreso com aquela visita. Só que logo Jace aparece com todo o seu esquadrão para tentar surpreender Ike. Ike então pergunta para Jace se ele está tentando começar uma guerra ali mesmo. E Jace responde que Ike estava invadindo seu território. E além disso, o Goblin Feioso também tentou humilhar Ike, dizendo que como ele tinha sido atingido por uma flecha tão facilmente, talvez ele não estivesse em boa forma para seguir como comandante. Nesse ponto, Ike concorda com ele e reconhece que ele realmente foi descuidado na época. Mas a verdade é que isso só aconteceu porque Ike não esperava ser traído por alguém de sua equipe. Agora, como Ike já tinha confirmação de que Jace era o traidor, logo Jace parou de se fingir de bonzinho e disse que Ike foi descuidado em ter ido até ali sozinho. Ali, naquele momento, todos os capangas de Jace estavam prontos para despedaçar Ike. Porém, Ike não sente medo ao perceber isso. Na verdade, ele fica feliz por encontrar todo o exército de Jace de uma vez, pois dessa forma ele vai poder explodir todos os traidores de uma vez. Jace então olha para o céu e percebe que ele que está em uma emboscada, na verdade, pois logo Sephiroth ativa suas magias de explosivos para explodir Jace e seus capangas. Enquanto isso, Ike está tentando se esconder atrás de um prédio para não ser atingido pelas explosões. Ele havia pedido para Sephiroth limitar o seu poder de ataque para que eles pudessem reconstruir aquela parte da cidade depois. Porém, ela acabou se empolgando e obviamente ignorou o pedido dele utilizando todo o seu poder. E depois que as explosões terminam, Sephiroth então começa a segunda fase do seu plano, onde ela ordena para que seus soldados esqueletos destruam todos os goblins que eram seguidores de Jace. Enquanto isso, Jace, sem ter o que fazer, ficou apenas observando seus homens morrerem. Ike logo se teletransporta para trás dele e lhe oferece uma escolha. Ele dá a opção de Jace se render imediatamente para que assim ele poupe os seus homens, ou se ele preferisse lutar, Ike então destruiria Jace e também todos os seus seguidores juntos. Porém, Jace acha que não tem mais nada a perder àquela altura, então ele ordena que seus homens ataquem Ike. O protagonista responde a isso utilizando um feitiço de vento para afastar dois dos homens que estavam tentando atacá-lo pela frente. Porém, enquanto ele faz isso, outro Goblin aparece em suas costas para tentar acertá-lo com um golpe de faca. Mas diferente de antes, dessa vez Ike estava preparado para tudo, então ele conseguiu erguer o seu escudo para se proteger do ataque. E ele então continua a utilizar o seu poder para eliminar o resto dos Goblins com sua magia. No meio de toda essa confusão, Jace está tentando fugir de fininho, deixando claro que ele nunca se importou com seus soldados.
No entanto, enquanto ele está tentando fugir, logo ele é cortado por um dos monstros de Sephiroth. Sendo assim, ele acaba sendo forçado a utilizar uma bomba de fumaça para tentar distraí-lo e fugir para o beco. Logo ele se esgueira por um portal e acaba aparecendo na floresta. Então ele tem certeza que conseguiu enganar Ike e Sephiroth com sucesso para fugir. Porém, quando ele está prestes a seguir por esse caminho secreto, logo ele é surpreendido por uma bola de fogo. Jace percebe que esse ataque havia sido disparado por Ike, então ele se desespera e começa a perguntar para Ike como que ele tinha conseguido encontrá-lo. Ike então explica que desde que ele descobriu que Jace era o traidor, ele já estava acompanhando os passos dele há algum tempo. Nesse momento, mais uma vez, Ike dá uma chance para que Jace se renda de forma pacífica. Só que o Goblin mais uma vez decide partir para o combate e tenta atacar Ike. Porém, os seus golpes são tão fracos que não conseguem penetrar o escudo de Ike. Logo, Jace começa a perceber por que Ike é um guerreiro tão valioso para o exército do Lorde Demônio, e ele então faz uma proposta para que Ike se una a ele para que assim eles possam tomar o controle do exército demoníaco. Jace diz que deseja fazer isso porque apesar do exército demoníaco estar em vantagem na guerra, o atual Lorde Demônio Dairokuten estava impedindo que os demônios atacassem os humanos sem motivo, e Jace não gostava dessa proteção que o Lorde Demônio estava oferecendo aos humanos. Ike obviamente recusa a oferta de Jace, que mais uma vez tenta atacá-lo. E mais uma vez, sem nenhuma dificuldade, Ike consegue desviar do golpe de Jace. Ike então começa a questionar Jake, perguntando quem mais estaria conspirando para derrubar o Lorde Demônio. Porém, Jace se mantém firme e se recusa a revelar qualquer informação. Mas Sephiroth está decidida a torturar Jace se for necessário para fazê-lo falar. Para a sorte de Jace, Ike ainda estava ali, e ele pediu para Sephiroth que ela deixasse ele tentar resolver aquela situação de forma pacífica. Porém, Sephiroth responde a Ike dizendo que os seus métodos pacíficos eram muito demorados. Só que antes que ela pudesse começar a torturar Jace para que ele falasse, de repente o Goblin começou a ficar roxo bem diante dos olhos deles. Logo, Jace começou a gritar de dor, o que podia significar que ele havia sido envenenado pelos outros demônios de seu grupo. Provavelmente eles haviam feito aquilo para impedir que Jace revelasse o plano deles para Ike. O protagonista até tentou utilizar um feitiço de antídoto para conseguir salvar Jace para que pudesse interrogá-lo, porém o veneno era muito forte, então Jace morreria mais cedo ou mais tarde, independente do que Ike fizesse. Porém, depois de perceber que havia sido envenenado pelos seus próprios aliados, Jace então decide revelar as verdades para Ike e para Sephiroth. E ele então revela para eles quem são os líderes da rebelião contra o Lorde Demônio. Eles descobrem que a rebelião está sendo comandada pelo líder da terceira divisão chamado Bastio. Depois disso, eles vão até o encontro da Rainha Demônio para informar a ela o que eles haviam descoberto. Depois que eles revelam a verdade para a rainha, ela diz que quer ouvir o que Bastio tem a dizer sobre aquela acusação. Bastio então começa a afirmar que tanto Sephiroth quanto Ike estão tentando incriminá-lo, e que esse seria o motivo deles terem matado Jace apenas para mantê-lo quieto para que ele não revelasse a verdade. Além disso, Bastio acusa Sephiroth de estar conspirando contra ele apenas para tentar pegar o seu cargo como líder no 3º batalhão do exército demoníaco. Ao ouvir todas aquelas mentiras, Sephiroth começou a ficar furiosa e quase foi para cima de Bastio. Porém, a rainha demônio Dairokuten pede para que Sephiroth se acalme, e ela garante que ela mesma vai lidar com aquela situação da melhor forma. Depois a rainha começa a falar que quanto mais poder um demônio possui, mais poder ele deseja ter, e que é essa ambição que faz os demônios serem como eles são. Então Dairokuten diz que ela não poderia em sã consciência punir um demônio por seguir a sua natureza. Porém, todo esse discurso da rainha era apenas uma atuação, pois na verdade ela sabia que Bastio estava mentindo para ela. A rainha sabe que Sephiroth é uma das servas mais leais que ela possui, só que como Jace era um subordinado de Sephiroth, a traição dele na verdade era uma responsabilidade dela. Afinal de contas, ela tinha a responsabilidade de manter as suas tropas leais ao Lorde Demônio. Em seguida, a rainha diz que a punição para um erro daquele tamanho deveria ser a morte para os dois.
tanto para Sephiroth quanto para Bastio. No entanto, para não perder os seus dois generais de uma vez só, a rainha sugere que Bastio e Sephiroth devem duelar, e ela diz que apenas aquele que vencer ao duelo irá sobreviver para continuar ao seu lado. Os dois aceitam aquilo e passado algum tempo Sephiroth está se preparando para o duelo, e ela então recebe as regras do duelo, onde ela descobre que ela e Bastio não irão lutar diretamente. A verdade é que a rainha criou um duelo diferenciado para assim testar as habilidades de Bastio e de Sephiroth como comandantes. E para esse duelo, Sephiroth decidiu que gostaria que Ike lutasse por ela. Ike não conseguiu entender aquilo direito, pois afinal de contas Sephiroth era mais forte do que ele. Porém, a verdade é que a sua líder estava confiando a ele a sua vida. Então ele sabia que não poderia decepcioná-la de forma nenhuma. Conforme o duelo vai se aproximando, Ike vai se preparando para a batalha, tentando pensar em uma estratégia. Enquanto isso, do outro lado, Bastio já foi informado de que Ike irá substituir Sephiroth no duelo. Bastio se pergunta se aquilo poderia ser alguma estratégia de Sephiroth para o duelo, mas independente disso, ele está se armando para o duelo com espadas que foram feitas especialmente para ele pelos seus subordinados. Como Bastio sabe que esse duelo vai definir todo o seu futuro, ele está bolando uma estratégia para pegar todos de surpresa. Mas enquanto Bastio está se preparando para o duelo, Sephiroth por outro lado está tentando relaxar. Ike e Sephiroth estavam juntos na piscina e Ike não conseguia entender como a garota poderia estar tão calma. Afinal de contas, aquele duelo definiria todo o seu futuro. Passado algum tempo, Ike decide sair da piscina e ele vai então se vestir. Logo ele percebe que seu casaco está vindo voando até ele. Ele agradece por aquilo, mas então ele percebe que quem entregou o casaco para ele foi a Rainha Demônio. E naquele momento ele estava totalmente desprevenido, ele estava sem a sua máscara que escondia a sua identidade. Ike começou a se desesperar por ser descoberto, porém a Rainha Demônio parecia não estar se importando com aquilo. Ela apenas se aproximou dele calmamente e entregou para o rapaz um pacote cheio de armas dentro. Ike logo entendeu que a rainha estava entregando aquilo para ele para poder ajudá-lo. Só que ele não entendia como ela podia estar tão paciente depois de descobrir que Ike era um humano. A rainha então explicou para Ike que ela sabia sobre ele ser humano já fazia muito tempo. Ela revela que quem havia contado a verdade para ela tinha sido Homberg, o antigo mestre de Ike. E para a surpresa de Ike, a Rainha Demônio ainda revela para ele que tudo o que ela quer é construir um mundo pacífico para todos. Ike fica impressionado ao ouvir aquilo e ele então jura para a rainha que fará de tudo para que ela consiga cumprir esse objetivo. Satisfeita ao ouvir aquilo, em seguida a Rainha Demônio se teletransporta e deixa Ike ali. Depois disso, Ike pega as armas que recebeu e ele e Sephiroth vão juntos até uma loja para tentar achar balas. Sephiroth até tinha tentado criar algumas balas com sua magia, mas ela havia criado balas extremamente grandes que não serviriam de nada. Sendo assim, Ike e Sephiroth decidem pedir ajuda para uma demônio alquimista chamada Fiorentina. E felizmente para eles, depois de algumas tentativas frustradas, Fiorentina finalmente conseguiu criar as balas perfeitas para a arma de Ike. Ike então decide encomendar 500 balas de pólvora com Fiorentina depois de ver que ela conseguiu fazer o modelo perfeito para ele. Finalmente chegou o dia do duelo. Agora no estádio nós vemos diversos demônios lotando a arena e todos eles estão ansiosos para ver uma boa pancadaria. Bastio, quando vê Ike na arena, começa a zombar do garoto por conta dos seus fantoches para a batalha. Pois enquanto os fantoches de Bastio estavam severamente equipados para aquele duelo, os fantoches de Ike, por outro lado, pareciam muito vulneráveis. Bastio já estava bastante confiante, até porque ele havia recebido um presente da rainha Dairokuten. Ele usou esse presente para fortalecer a sua própria defesa e também fortalecer a defesa de seus soldados. Por ter recebido um presente da rainha, Bastio acreditava que a rainha estava torcendo por ele naquele combate. Só que o que ele não sabia é que a rainha também tinha presenteado Ike com equipamentos para aquela batalha. Passado algum tempo, o duelo então é iniciado formalmente. E mais uma vez as regras são explicadas. E as regras são bem simples. Aquele que conseguir destruir todos os soldados fantoches do inimigo primeiro será declarado o vencedor. Bastio não perde tempo e logo ele começa a atacar os soldados fantoches de Ike com flechas. Rapidamente, vários dos soldados de Ike começam a ser derrotados e Bastio começa a rir da cara dele. Ele está confiante de que irá vencer aquela batalha e cada vez mais ele vai derrubando mais soldados fantoches de Ike.
Enquanto Bastio ria extremamente confiante, Ike por outro lado estava mantendo a calma. Ele calculou o melhor momento e então ele finalmente decidiu contra-atacar. Inicialmente Bastio não entendeu o que estava acontecendo, ele apenas viu os seus fantoches soldados sendo derrubados. E para o azar dele, não demorou muito para que Ike acabasse de destruir todos os seus soldados fantoches. Em seguida, a Rainha Demônio se levanta e anuncia para todos a derrota de Bastio no duelo. E ela então oferece duas opções para Bastio cumprir com a sua pena. Primeiramente, ela ofereceu para que ele mesmo acabasse com tudo de uma forma indolor. E a segunda opção era que ela mesma iria acabar com ele, porém ela faria isso de uma maneira que seria bastante dolorosa. Porém, Bastio logo diz que ele tem outro plano em mente para aquela situação. E logo vemos que na arena tinha um arqueiro de Bastio infiltrado, e logo esse arqueiro disparou contra a Rainha Demônio. Só que a rainha tinha bons reflexos, então ela conseguiu parar a flecha com suas mãos. O que ela não esperava é que na ponta da flecha havia explosivos. E assim, de repente, a flecha na mão dela explodiu. Uma confusão generalizada logo começou a tomar conta de toda a arena. Soldados mortos-vivos de Bastio que estavam prontos para atacar de repente invadiram a arena e começaram a atacar todos. Dessa forma, Bastio começou a sua rebelião e ele diz para Ike que eles não terão outra escolha a não ser aceitá-lo como o novo Lorde Demônio. Então ele decide oferecer para Ike a chance de se juntar a ele sem lutar, já que ele reconhecia as habilidades de combate de Ike. Ike diz que aquela era uma boa oferta, mas ele não poderia aceitá-la porque Bastio nunca se tornaria o Lorde Demônio. E ele então dá um salto e utiliza uma magia para voar e em seguida começa a disparar feitiços de ataque contra os soldados de Bastio. Cada vez mais os soldados de Bastio vão tomando conta da arena e apenas Ike parece se opor a eles. Porém, mesmo estando sozinho, ele consegue derrotar vários dos soldados com suas magias. Ele então espera o momento oportuno e parte em direção a Bastio para acertá-lo com um golpe em cheio a queima-roupa bem na cabeça. O golpe inclusive chega a separar a cabeça de Bastio do restante do corpo. No entanto, Bastio é um morto-vivo, assim como o resto de seu exército. Então mesmo depois de receber um golpe tão brutal de Ike, ele continua lutando. E a situação ainda piora, porque aos poucos os soldados de Bastio começam a se regenerar. Depois de se curarem, eles voltam para a batalha e logo Ike percebe que para derrotar Bastio ele terá que usar magia branca para acabar com a magia demoníaca dele. Dessa forma, Ike decide utilizar a magia branca sagrada para conseguir parar o exército morto-vivo de Bastio. E para a infelicidade de Bastio, a estratégia de Ike funciona e dessa vez os seus soldados param de regenerar. Só que o problema é que Bastio ainda está vivo e ele ainda tem infiltrados na arena, e um desses infiltrados mais uma vez tenta atirar uma flecha em Ike. Mas antes que o atirador consiga concluir o seu ataque, de repente Sephiroth aparece por ali e arranca o braço dele. Ela pede desculpas a Ike pela demora e informa pra ele que eles estão dando um jeito nos soldados rebeldes que estão do lado de fora da arena. Ao ver Sephiroth, logo Bastio se prepara para atacá-la. Porém, antes que ele faça isso, ele escuta uma voz vindo de trás dele dizendo que Ike é quem é o oponente dele. Bastio fica assustado ao ouvir aquela voz e quando ele se vira para ver quem está falando com ele, ele dá de cara com a Rainha Demônio. Dairokuten ainda está viva e ela diz para Bastio que vai dar para ele mais uma chance de viver. Porém, para ter essa chance, ele vai ter que derrotar Ike num duelo até a morte. Ike não entendeu o que Dairokuten queria com aquilo, porém como ela era Lorde Demônio, ele apenas obedeceu o que ela estava dizendo. E sendo assim, mais uma vez começou um duelo entre Ike e Bastio. O escudo de Ike estava erguido, porém Bastio partiu para o ataque de maneira insana mais uma vez. Os ataques de Bastio eram realmente poderosos, eles estavam causando danos reais ao escudo de Ike. Enquanto lutava, Bastio gritava dizendo que Ike nunca seria capaz de vencê-lo. Ele realmente tinha a ambição e a força de um verdadeiro demônio. A luta seguiu por mais alguns instantes, até que Ike mais uma vez resolveu revelar a sua magia secreta. Ele então ativou a sua técnica de magia branca mais uma vez, pois ele sabia que esse tipo de magia era muito poderoso contra demônios. Sephiroth ficou impressionada ao ver aquilo, pois ela não sabia que Ike era capaz de utilizar tal magia. Só que Dairokuten, por outro lado, não parecia surpresa. De alguma maneira parecia que ela sabia que Ike tinha capacidade para fazer aquilo. E logo vemos em um flashback que Ike aprendeu sobre aquele tipo de magia com seu antigo mestre Homberg. E o seu mestre explicou para ele que aquele tipo de magia nunca poderia ser aprendida por um demônio. Isso porque a magia branca era um tipo de magia diferente, que dependia da compaixão e da bondade de quem a conjurava. Então, dessa forma, um demônio ganancioso com sede de poder nunca seria capaz de aprender tal magia.
Mas por mais que eles não pudessem aprender magia branca, a verdade era que esse tipo de magia era muito eficaz contra os demônios. Sabendo disso, Ike então carrega toda a sua magia branca e com um único movimento rápido ele corta o estômago de Bastio. Agora ele tinha certeza que finalmente havia derrotado Bastio para sempre. Em seguida, Sephiroth se aproxima de Ike e diz para ele que está feliz que tudo acabou dando certo no final. Nesse momento, Ike percebeu que Sephiroth com certeza sabia das reais intenções de Bastio, e ele entende que ela havia ficado do lado de fora da arena apenas para conter a revolução que aconteceria do lado de fora. A batalha foi dura e houveram algumas baixas, mas em geral todos estavam felizes por terem conseguido derrotar Bastio. Enquanto os dois conversam, de repente a Rainha Demônio vai se aproximando deles e ela informa que agora o terceiro pelotão do exército demoníaco não tinha mais um líder. Afinal de contas, esse cargo pertencia a Bastio, porém isso não poderia permanecer assim. A rainha então determinou que, como Ike havia derrotado Bastio, nada seria mais justo do que ele assumir o lugar dele como líder do batalhão. Ike fica em choque ao ouvir aquilo, porém antes que ele possa dizer qualquer coisa, mais uma vez Dairokuten se teletransportou e foi embora. Depois disso, todos os membros da equipe de Ike vêm até ele para parabenizá-lo por sua vitória. No entanto, Sephiroth parece que está chateada com alguma coisa. Um pouco mais tarde, vemos que Sephiroth vai até a Rainha Demônio para conversar com ela em seu castelo. A bruxa parece zangada e ela diz para a rainha que não gostou que Ike tenha sido tirado de seu comando sem ter sido consultada. Dairokuten parece surpresa ao ouvir aquilo e ela então responde que imaginava que Sephiroth ficaria feliz caso Ike recebesse uma promoção. Porém, a verdade é que a Rainha Demônio não havia gostado da forma que Sephiroth a confrontou a respeito da promoção de Ike. Então ela decidiu lembrar a bruxa que na verdade ela estava sob o seu comando. Então na verdade ela poderia mudar a posição de Ike conforme ela desejasse sem ter que pedir autorização para Sephiroth. Mas depois de dizer isso, a rainha Dairokuten disse que a melhor forma de decidir sobre aquele assunto era deixando que Ike escolhesse o que ele queria fazer. E logo Sephiroth se surpreende ao ver que Ike estava ali na sala também. O garoto se aproxima da Rainha Demônio e ele parece estar feliz. Ele então diz que está orgulhoso porque Avalon é a primeira cidade onde demônios e humanos parecem conseguir conviver em paz. Ike diz que fica orgulhoso de servir uma rainha que compartilha dos mesmos ideais de paz que ele. Porém, ele acredita que pode fazer ainda muito mais por Avalon para tornar a cidade melhor tanto para humanos quanto para demônios. E ele sente que se ele mudasse de cargo naquele momento, ele estaria abandonando o pouco que ele tinha conseguido construir antes que pudesse concluir a sua missão. Dessa forma, ele então recusa a oferta que ele havia recebido da Rainha Demônio para assumir o lugar de Bastio. E ele ainda diz para a Rainha Demônio que ele ainda sentia que tinha muito mais a aprender com Sephiroth antes de deixar de ser um subordinado dela. Depois disso, vemos que Ike está de volta para Avalon e ele está ali admirando tudo o que ele tinha conseguido construir até aquele momento. Logo Satie chega procurando por ele e a garota então pergunta se tinha alguma coisa incomodando Ike, pois para ela parecia que Ike estava agindo diferente desde o seu duelo com Bastio. Mas Ike responde que ele não está com nenhum problema, ele está ali apenas para ver a qualidade do solo. Ele está apenas concentrado em aumentar as produções dentro de Avalon. Satie fica animada ao ouvir aquilo porque ela entendia que aquilo queria dizer que teria mais comida para todos. Porém, enquanto os dois estavam ali conversando sobre o solo e sobre coisas como plantação, o que Ike não sabia era que o exército humano estava aos poucos avançando contra o exército dos demônios. Mas como Ike não sabia do problema que estava por vir, ele apenas continuou cuidando de suas plantas. Depois disso, eles deixam a terra descansar e posteriormente eles plantam um pouco de grama ali para alimentar o gado. No entanto, isso significa que eles têm que deixar a terra sem uso por uma grande parte do ano. Então Ike chega à conclusão que a melhor maneira para ser produtivo seria alternando as colheitas entre trigo, trevo, cevada e nabos. Com essa rotação na colheita, isso permitiria que o solo mantivesse sua fertilidade sem ter um período de descanso. Isso significava então que nem os demônios e nem os humanos teriam que passar fome novamente. Depois disso, Ike volta para seu escritório, onde Satie lhe traz um pouco de chá para que ele relaxe. Ela também parabeniza Ike pelo seu novo cargo, afinal de contas Sephiroth agora o transformou em um vice-comandante. E nesse momento, de repente, Jiron entra correndo na sala com notícias terríveis para contar. Ele comenta sobre a aliança de reis que está acontecendo no lado dos humanos. E ele diz que eles estão lentamente invadindo o território do exército demoníaco.
A verdade é que eles estavam marchando em direção a Avalon, e em seu trajeto eles haviam conseguido derrotar o 2º batalhão do exército demoníaco. Ike ficou surpreso com aquela notícia, pois ele sabia que o 2º batalhão era composto apenas por demônios de elite. Então, para eles serem eliminados daquela maneira, significava que a aliança dos humanos estava realmente forte. Giron percebe a preocupação de Ike, então ele pergunta para seu mestre se eles vão ficar bem. Porém, Ike diz a ele que eles não estão ainda completamente perdidos. Eles sabiam que os humanos com certeza estavam atrás de tentar recuperar o castelo de Arsenault que havia sido conquistado por ele. Aquele castelo ficava em uma cidade-fortaleza que era um ponto estratégico importante para a guerra. Só que para chegar até o castelo, os humanos teriam que primeiramente passar por Avalon. Só que caso eles conseguissem fazer isso, aí sim o exército demoníaco começaria a estar em real perigo. Ike sabia que não podia deixar isso acontecer, pois caso os humanos tomassem vantagem naquela guerra, ele sabia que o exército dos humanos com certeza faria de tudo para eliminar o máximo de demônios possível. E dessa forma, o seu sonho de criar um mundo pacífico para demônios e humanos estaria perdido. O que Ike mais temia em relação a enfrentar os humanos eram as armas que eles possuíam. Ele conhecia o poder daquelas armas e ele inclusive tinha usado elas contra Bastiot. O problema é que o exército demoníaco não sabia como copiar as armas dos humanos. Vários alquimistas já tinham tentado de toda forma replicar as armas humanas, mas ninguém tinha conseguido. Aparentemente aquelas armas só podiam ser montadas à mão. No entanto, ninguém dentro do exército demoníaco possuía o conhecimento para montar armas. Ike pensa que as armas poderiam ser de grande ajuda no duelo contra a Aliança dos Humanos. E ele então começa a pensar em uma maneira para tentar conseguir mais armas. Depois de pensar um pouco, Ike se lembrou de que os anões eram mestres na montagem de armas. O problema é que os anões já haviam fugido há muito tempo para a floresta e estavam se escondendo por lá. Para enfrentar a Aliança dos Humanos, uma aliança com os anões poderia ser uma boa jogada, porém Ike não sabia como poderia contatá-los. Até que depois de pensar um pouco no assunto, Ike se lembrou de que o rei dos anões havia sido capturado há algum tempo pelos humanos. E eles haviam capturado o rei dos anões justamente para forçá-lo a fazer armas para eles. E a verdade é que a forma como os humanos capturaram o mestre anão foi extremamente cruel. Eles invadiram a vila dos anões e queimaram tudo. Depois de capturarem o rei dos anões e conseguirem o que queriam, os humanos não pararam por aí e ainda jogaram fogo em toda a vila dos anões. E foi por conta disso, após ter as suas casas destruídas e o seu rei sequestrado, que os anões então se exilaram na floresta. Ike então teve a brilhante ideia de tentar resgatar o líder dos anões para que ele se juntasse a eles. Ele sabia que o rei anão estava preso em uma cela de segurança máxima, porém ele achava que valia a pena tentar resgatá-lo. Sendo assim, ele montou um plano e deu a missão para que Lilith e Giron invadissem a prisão para tentar libertar o rei anão. E na teoria eles deveriam fazer isso sem chamar muita atenção, porém Lilith gosta de nocautear alguns guardas. Depois de eles invadirem a prisão, Lilith finalmente encontra a cela do rei anão. Ela então abre a porta da cela e o rei não entende por que uma garota demônio está tentando salvá-lo. Só que como Lilith não quer explicar nada para o rei anão, ela simplesmente o nocauteia. Ela então entrega o corpo do rei anão para que Giron o carregue. Giron lembra a Lilith que ela deveria tentar não chamar atenção naquela missão, mas ela simplesmente o ignora. E ela simplesmente volta a nocautear alguns guardas na saída da prisão. Depois disso, Lilith e Giron encontram Ike, que estava ali por perto apenas para acompanhar como seria o desempenho deles na missão. E ele não fica muito feliz ao ver como o rei anão está sendo carregado desacordado. Ike lembra aos dois que eles estavam carregando um rei e que eles deveriam respeitá-lo. Em seguida, os três retornam para Avalon e ficam esperando até que o rei anão desperte. Quando ele acorda, ele fica surpreso ao ver que diversos demônios estão ao redor dele. Ele então pergunta por que demônios o salvaram. Porém, antes de responder a pergunta do rei, Ike entrega para ele uma das armas dos humanos. E ele então pergunta ao rei anão se ele acha que ele conseguiria recriar uma arma daquelas. O rei anão analisa o objeto por alguns segundos com muita atenção. Ele então diz que nunca tinha visto uma arma como aquela antes. Mas ele então responde que ele acreditava que caso ele se dedicasse por algumas horas, ele provavelmente conseguiria replicar aquele objeto. Porém, ele diz que não está interessado em fazer isso, pois ele não gosta de criar armas para a guerra. Ao ouvir a resposta do anão, Ike então decide levá-lo para dar uma volta por Avalon, onde Ike tenta mostrar para o anão que a cidade que ele está construindo é uma cidade para todos.
O anão fica surpreso ao ver tantos humanos e tantos demônios juntos em um lugar numa situação de paz. Mas ainda assim ele diz que não tem interesse em ajudar Ike porque ele despreza a humanidade. Afinal de contas, para ele os humanos tinham destruído toda a sua família e também o seu lar. Ike escuta as palavras do anão com atenção e então ele decide levá-lo para conhecer a oficina. E para a surpresa do rei anão, quando ele chega na oficina ele encontra vários anões. O rei anão encontra ali o seu filho que ele pensou ter perdido há muito tempo, além de vários outros que ele reconhecia de muitos anos atrás. Ele fica muito feliz ao ver aquilo, mas ele ainda não consegue entender o que está acontecendo. Então os anões explicam para o rei que eles estavam reunidos ali graças a Ike. Os anões revelam que inicialmente eles pensaram que seriam transformados em escravos pelos demônios. Porém, infelizmente, para a surpresa deles, isso não aconteceu e eles foram muito bem tratados desde que chegaram até Avalon. Após ver os seus amigos e familiares em segurança, o rei anão então concorda em colaborar com Ike. Sendo assim, eles apertam as mãos selando uma aliança naquele momento. Ike está realmente feliz por ter os anões ao seu lado, pois ele sempre quis criar um mundo que seria pacífico para todos. E ele sempre quis que os anões fizessem parte disso. Por mais que esteja feliz com aquilo, Ike sabe que não é hora de comemorar, pois ele ainda tem que se preparar para a batalha que se aproxima. Enfim, meus amigos, aqui nós fechamos a primeira parte desse recap. Comentem aí se vocês iam gostar de uma parte 2 com o recap completo desse anime. Caso tenha gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. E bem, é isso, muito em breve eu volto aqui com mais um vídeo completo de anime pra vocês.